Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos enviou a Cristo. Bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja Santo Amós. A igreja considera o profeta Amós como um santo. E um santo, apesar de viver 800 anos antes de Jesus Cristo, é um homem importantíssimo na história da salvação. Nós sabemos que a história da salvação, Deus tem um projeto para a humanidade de salvação, e quem tem falhado ao longo dos tempos tem sido os homens. Mas Deus vai perdoando, vai reconciliando consigo o povo. E na época do profeta Amós, uma época também parecida com a nossa, com alguma prosperidade, com algum viver bem. E, portanto, quando algumas pessoas iludem-se com os bens materiais e afastam-se deles. Isto tem sido sempre assim. Nós hoje vivemos numa sociedade, sobretudo a sociedade ocidental, não precisa de Deus. E é assim que se portam. Era assim no tempo do profeta Amós. E para nós um grande santo. E vamos então colher e, sobretudo, pensar que também somos uma peça nesta história da salvação, como Amós. Amós está distante de nós. Portanto, 28 séculos. Portanto, é muito distante de nós, mas com o seu tempo ajuda-nos a compreender o nosso tempo e ajuda-nos a pôr os pés no chão. Nós não estamos a inventar nada. O nosso tempo não é mais perfeito que o tempo dos outros que nos antecederam. O nosso tempo anda de outra forma, mas com os mesmos erros. E vamos então lembrar nesta Eucaristia António, Bruno, Paulo e Rosa Maria, e também o nosso irmão Manuel Medeiros Esteves. E vamos então reconhecermos-nos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que na vossa clemência infinita nos purificais pela penitência e nos santificais pelas boas obras, fazei que perseveremos fielmente na observância dos vossos preceitos e cheguemos confiantes às festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés, dizendo: Desce depressa, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito corrompeu-se. Não tardarão em desviar-se do caminho que lhes tracei. Fizeram um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, isto de Israel, aquele que te fez sair da terra do Egito.
O Senhor disse ainda a Moisés: tenho observado este povo. É um povo de dura cerveja. Agora deixa que a minha indignação se inflame contra eles e os destrua. De ti farei uma grande nação. Então Moisés procurou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo: por que razão, Senhor, se há de inflamar a vossa indignação contra o vosso povo, que libertaste da terra do Egito, com tão grande força e mal tão poderosa? Porque hão de dizer os egípcios: foi com má intenção que o Senhor os fez sair, para lhes dar a morte nas montanhas e os exterminar da face da terra. Abandonai o furor da vossa ira e desisti do mal contra o vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos, a quem juraste pelo vosso nome. Farei a vossa descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e dar-lhe-ei para sempre uma herança, toda a terra que vos prometi. Então o Senhor desistiu do mal, com que tinha ameaçado o seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós tendes palavras de vida eterna, vós tendes palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não será considerado verdadeiro. É outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes emissários a João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Não é de um homem que eu recebo testemunho, mas digo-vos isto para que sejais salvos. João era uma lâmpada que ardia e brilhava, e vós, por um momento, quiseste alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, pois as obras que o Pai me deu para consumar, as obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou.
E o Pai que me enviou, também Ele deu testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua figura. E a sua palavra não habita em vós, porque não acreditais naquele que Ele enviou. Examinais as Escrituras, pensando encontrar nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim, e não quereis vir a mim para encontrar essa vida. Não é dos homens que eu recebo glória, mas eu conheço-vos, e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Mas se vier outro em seu próprio nome, recebê-lo-eis. Como podeis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não procurais a glória que vem só de Deus? Não penseis que eu vou acusar-vos ao Pai. O vosso acusador será Moisés, em quem puseste a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, acreditarias em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como haveis de acreditar nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No domingo passado, nós dissemos na igreja que o quarto domingo é como que uma mudança muito grande na Quaresma. Até ao quarto domingo, o convite à penitência, à conversão, à oração, à mudança de vida, são pilares de toda a Quaresma, mas a partir do quarto domingo, o evangelista é São João que nos apresenta o mistério de Jesus Cristo. E nós, nestes tempos que temos pela frente, somos preparados, nestas 2 semanas, somos preparados por João Batista para aceitar e para viver o mistério que Cristo viveu. E todo o evangelho de hoje, o Senhor fala na falta de fé, fala-nos no centro da nossa própria fé, o Filho que foi enviado para o Pai para nos conduzir à verdade, e não é aceito. É isto que o Evangelho diz e que nós temos motivos para refletir e pensar. Pronto, Cristo, o enviado do Pai, não foi aceito por aqueles para quem ele foi enviado. E até diz, o Filho veio, mas vós não o aceitais. Mas se vier outro qualquer, com um disparate qualquer, vós ides aceitar. E é aquilo que nós vemos hoje no nosso mundo. Uma grande confusão, sempre assim foi. As confusões sempre assim foram, mas umas vezes com mais força, outras vezes menos força. Mas nós hoje celebramos São Profeta para os judeus, que é aceito pelas 3 grandes religiões monoteístas. Portanto, as 3 religiões monoteístas, a palavra monoteísta são 2 palavras gregas que se juntaram e que significam aqueles que acreditam num só Deus. E, portanto, as 3 religiões que acreditam num só Deus são os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Todos acreditamos num só Deus. Nisto estamos unidos nos mesmos princípios. E os muçulmanos, até há um grupo muito forte e radical dentro dos muçulmanos, que são os ismaelitas, os muçulmanos ismaelitas, que têm consciência que são filhos de Ismael, o filho de Abraão, filho da escrava, e os judeus são filhos de Isaac, filho da mulher livre. E tudo ali se gerou. Mas até ali o pai Abraão é comum para um lado e para o outro, e foi aquele que descobriu um só Deus. Foi o primeiro homem na história a ter consciência de que há um só Deus.
Porque havia as religiões politeístas, que agora no mundo atual, quem não tem fé, e mesmo a gente de poder, quer que nós voltemos ao politeísmo. E até os nossos políticos do Ocidente. O politeísmo, um diz que uma pedra é Deus, tudo bem, uma árvore, uma vaca, tudo é Deus. Que é, pronto, tirar-nos do Deus único. Portanto, eles não querem que haja um Deus criador, um Deus que criou tudo com amor, porque essa ideia do Deus criador perturba desta confusão no mundo em que nós vivemos. Mas isto vai-se repetindo. No tempo do profeta Amós, era um pastor de rebanhos, viveu cerca de 800 anos antes de Jesus Cristo, portanto 8 séculos. E foi na época que apareceu a escrita, pelo menos no nosso mundo que nós conhecemos hoje. Por exemplo, a escrita e, por exemplo, os números, nós devemos a um povo chamado Fenício. Esse povo que tem ali origem na Líbia, que anda em guerra, a norte de Israel, ainda agora, porque aquela terra sempre foi muito cobiçada, é onde desembocam os dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, a terra onde Abraão viveu, e vem do Iraque e termina ali, e os fenícios vieram dali. Nós em Portugal devemos muito aos fenícios. Eles não se espalharam pelo país todo, era um povo muito marítimo. Os historiadores dizem que nós temos umas terras em Portugal que são ainda, têm os traços deste povo fenício. A começar pelo norte, as Caxinas, ali junto ao povo de Varzim, e pronto, depois descendo um bocadinho as Gafanhas de Nazaré. As Gafanhas também são descendentes desses fenícios. Descendo mais para baixo a Nazaré, Peniche, depois indo para Sesimbra, e portanto, porque eram marítimos, vieram pelo mar e fixaram-se. Então os seus descendentes evoluímos muito ao longo dos séculos, e depois eu até penso que, pelo aquilo que tenho observado aqui, que os de rabo de peixe nos Açores e Monchique na Madeira, que são muito descendentes deste povo. Parece, mas isso haverá gente que estude isto, porque eram marítimos e foi neste tempo que nós devemos a escrita a este povo. Nós em Portugal não somos um povo, nós somos vários povos, vários grupos que vieram e que se foram. E estes fenícios eram homens de mar com uma grande esperteza, uma grande ciência do mar. Foram eles que foram as genes de que os nossos reis se serviram para os descobrimentos. As coisas, depois dos descobrimentos, este povo teve muito, porque eu esqueci-me de Sines, de onde era Vasco da Gama, etc. Mas haverá outros lugares, isto não é exaustivo aquilo que eu estou a dizer. São terras com características muito próprias, muito especiais de nós em Portugal, e que é um povo extraordinário, e que eles foram destes povos que saíram os grandes capitães das nossas naus. Mas isso é histórico. E quando o profeta Amós, um pastor, não pertencia a este povo fenício, chamado por Deus, e ele viveu no tempo do rei Uzias, do rei Jeroboão, e foi enviado. Porquê? Porque, sobretudo no tempo do reinado do rei Jeroboão, foi um tempo muito próspero para Israel, uma certa riqueza, porque
Nós vivemos até agora muito bem aqui no Ocidente, mas nós vivemos muito bem, mas o Ocidente está em perigo. E está em perigo por causa de gente do nosso Ocidente. E temos vivido muito bem, prosperidade, com muita segurança, foi uma evolução natural. Mas nós, por exemplo, esta guerra da Ucrânia, que ninguém sabe bem no Ocidente, estão-nos a fazer crer coisas que a gente não sabe se são verdades, mas tudo aparenta que o Ocidente vai sofrer. E, por exemplo, não sei se vós ouviste falar, mas o Putin, ao exigir que a União Europeia lhe pague na moeda dele, o que é que isso significa? Significa que ele tem que produzir moeda, e ele tem guerra, e vai haver uma mudança muito grave, com consequências. Uma pequena referência. Tens que pagar o gás com a minha moeda, não é com outra moeda qualquer. Portanto, e nós não estamos a ser bem informados. Isto é uma medida que vai ter consequências nas reformas, em tudo. O nosso mundo ocidente poderá ter muitas consequências. E o nosso tempo, nós vivemos um tempo parecido com o tempo de Amós. Prosperidade, segurança, portanto, não é preciso Deus. As próprias mulheres no tempo de Amós, obrigado para ter o seu estatuto, o seu nível. Reparai que há por aí muitos divórcios. Há por aí muitos divórcios que a gente ouve dizer que elas se divorciam porque o marido quer trabalhar e tem que trabalhar e elas querem ir de férias. Quantos divórcios é que nós, por exemplo, aqui no Ocidente já ouvimos foi por causa disto? Ele é tão mau que só quer trabalhar, não quer ir de férias. E o que é que isto significa? O que é que isto significa? O que é que está escondido por trás disso? Eu não estou a analisar que está bem ou mal. Toda a gente tem direito de férias. O que é que está escondido por trás de uma coisa que parece tão simples? São valores. E no tempo de Amós, as mulheres, para ter o seu estatuto, obrigavam os maridos a fazer patifarias e a matar os outros, a explorar os pobres, para elas se manterem no estatuto. E, portanto, era a própria família, era toda, porque quando as nossas mulheres são os grandes garantes da família. Toda a história da humanidade do Ocidente foram os grandes garantes. Mas, de vez em quando, na história, há uns disparates muito grandes. E no tempo de Amós ele era o único a falar. Não, o que importava era o estatuto. Era as férias, não eram as férias na altura, mas era ter um estatuto social, e Amós levantou-se contra isso. Olhai para os pobres, olhai para aqueles que estão a sofrer, olhai para aqueles que não têm pão sobre a mesa, olhai para os pais que andam preocupados com o drama dos filhos. E a própria família, famílias bens grandes, incitavam ao mal para este estatuto. E nós, por exemplo, agora no Ocidente, estamos num tempo muito parecido. Até esta coisa de mandar calar, ninguém pode falar além daquela medida que alguns querem que se fale. Sempre foi assim. E o que é que isto esconde? Isto mandar calar. O que é que isto... portanto, é mandar calar a verdade. Não me incomodes naquilo que eu quero. Não me incomodes naquilo que eu penso. Não me incomodes naquilo que eu desejo. Portanto, está bem caladinho. No nosso tempo, estes últimos 2 anos, com a pandemia, foi um caos. Nisto de mandar calar. Foi um caos. E ninguém podia fazer perguntas, ninguém podia fazer nada. E agora, com a guerra da Ucrânia,
também cá no Ocidente, também se está a mandar calar. E foi a mesma coisa no tempo de Amós, e podemos aqui repetir o dia todo, ao longo da história, a necessidade de um certo nível mandar calar para não perturbar os ideais que alguns querem, que não sabemos se é o bem. Eu não acredito nada, absolutamente nada, nestes valores. E o importante é nós não fugirmos da perspectiva de Deus. Amós esteve sozinho, correram com ele, foi maltratado, foi espizinhado, foi mandado calar bem longe, vai lá para longe, vai lá guardar cabras e ovelhas, não venhas para aqui aborrecer-nos, que é o que estão a tentar fazer no nosso tempo. Eu já dei aqui um exemplo, e às vezes eu sei que as pessoas que veem isto politicamente, mas isto não é simples política, isto são valores. Por exemplo, quando em Portugal fomos sempre um povo de família, fomos sempre um povo de trabalho, nós os imigrantes nunca precisámos, nunca mandámos a ir a pedir esmola, nem subsídios, nem nada. Quando um trabalho não dava, procurávamos outro. E quando em Portugal um político vai buscar uma expressão que é Deus, pátria, família e trabalho, que vem desde o tempo da Guerra de Troia, do tempo dos romanos, quando o imperador venceu a Guerra de Troia, disse: a partir de agora vão ser estes valores. É a primeira vez que aparece na história, que depois alguns vão repetindo. No nosso tempo foi o Salazar. E aquilo é do Salazar. Mas é do Salazar como? Aquilo tem mais de 1000 anos. Aquilo a primeira vez que aparece a referência a estes 4 valores é quando se venceu a Guerra de Troia. E acompanhou pelo menos os últimos 1000 anos da história do nosso Ocidente. Nós assentamos sobre estes pilares: Deus, pátria, família e trabalho. O trabalho honrado. Porque ele acrescentou, tem-se acrescentado, eram os 3 pilares. E acrescentaram o trabalho. Porquê? Porque a nossa sociedade está a valorizar quem não quer trabalhar. Está a valorizar quem não quer trabalhar. Por exemplo, um deficiente tem uma reforma, por exemplo, em Portugal, 200 euros, mas certas pessoas, certos grupos, sobretudo se forem contra o Ocidente, têm outro tipo de reforma e outro tipo de apoios. E isso o que é que isso significa? O que é que isto é a verdade. Há deficientes bombeiros em Portugal que foram queimados. Na minha zona há um que foi naquele acidente grandioso que houve em Pedrógão, que ficou paralítico, queimado, esteve no hospital não sei quando. Tem 200 euros de reforma. Mas chegam pessoas de certos grupos. Estamos a falar de Portugal, nós não estamos a falar aqui, mas é igual. Passam à frente com reformas que nunca fizeram absolutamente nada, a quem nós não devemos absolutamente nada. E não se pode falar. Mas é o Amós, é as palavras de Amós. Olhai os pobres, olhai aqueles que sofrem, olhai aqueles que precisam de pão para a mesa, olhai os honrados, olhai para os honrados, que no tempo de Amós, aquelas famílias, para viver num certo estatuto, procuravam, porque o que nós estamos a viver no Ocidente é certos políticos manterem o seu estatuto, não é mais do que isso. Eles não têm amor nenhum àqueles que vão chegando. É um grupo de políticos a ter um certo estatuto, que é o estatuto do tempo do Amós. Vamos pedir ao Senhor que nos dê força para entendermos. Eu estou a falar em termos de história da salvação. Estou a falar em termos de história de salvação. Eu não estou a interpretar os tempos que correm agora.
Só que faço a comparação. E é uma simples comparação. Mas é em termos de história de salvação. Nós, os crentes, temos muitos exemplos ao longo da história de salvação daquilo que estamos a viver hoje. E evitemos de andar com interpretações e não poder ofender este, não poder ofender aquele. Coloquemos os nossos pés na história da salvação. Eu repito, Amós viveu 800 anos antes de Jesus Cristo, no tempo mais ou menos que apareceu a escrita. Foi por isso que o livro de Amós é dos primeiros escritos do Antigo Testamento. E nós temos estes relatos que, com umas pequenas variações, são o normal da vida de todos os tempos. Hoje nós vivemos um tempo em que, comparando com o tempo de Amós, é idêntico. Nós vivemos com grupos na nossa sociedade que querem manter os estatutos e se servem de alguns grupos. É só isto. Isto não quer dizer que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não venham outros a fazer o mesmo do outro lado. Mas nós temos que ter os pés assentes na palavra de Deus e na história da salvação. E saber interpretar. Saber interpretar o que acontece. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, Moisés, intercedendo pelo povo depois do pecado, é a figura de Jesus, que intercede por nós continuamente. Rezemos a Deus, nosso Senhor, dizendo: ouvi-nos, Pai Santíssimo. Ouvi-nos, Pai Santíssimo. Iluminai o Papa, os bispos, os presbíteros, dai aos diáconos um grande amor pelo vosso nome, e não deixeis que os cristãos adorem ídolos. Ouvi-nos, Pai Santíssimo. Fazei que os vossos povos do mundo inteiro vos conheçam, ensinai os responsáveis das nações a ser honestos, e tende paciência com os que caem por fraqueza. Ouvi-nos, Pai Santíssimo. Apaixonai pela verdade locutores e jornalistas, dai bom discernimento a quem os ouve e a quem os lê, e revelai aos humildes o que escondeis aos orgulhosos. Ouvi-nos, Pai Santíssimo. Animai os que andam cansados e oprimidos, aliviai de suas dores os que mais sofrem, e não permitais que nenhum deles venha a perder-se. Ouvi-nos, Pai Santíssimo. A todos nós e aos demais paroquianos, não nos deixeis receber glória uns dos outros, mas ensinai-nos a recebê-los só de vós. Ouvi-nos, Pai Santíssimo. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós, com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor das tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e da salvação da Igreja. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que a oblação deste sacrifício nos purifique de toda a mancha e nos fortaleça contra todos os males.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade.
Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cristo nos uniu, o Cordeiro de Deus, que criais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que criais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que criais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Oremos. Por estes sacramentos que recebemos, Senhor, purificai-nos de toda a culpa, para que, livres da opressão do pecado, nos alegremos com a plenitude da graça celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para nós que estamos aqui, para quem está em casa, nós no dia 10 de abril, portanto não é no próximo domingo, no outro, é o domingo de Ramos e a nossa romaria, em princípio, vai passar para esse domingo e vai vir gente de fora. E não podemos fazer romaria como era tradicional, até porque não temos mestre. O Fernando Silva partiu e todas as outras pessoas estão idosas, já não têm grande força. Mas a romaria, vai vir gente de fora, faremos já ontem pus no terço um bocadinho o programa. Às 9 horas eles juntar-se-ão aqui na nossa igreja, onde farão a oração. Depois irão para o cemitério, haverá uma oração comum lá no cemitério com os mestres romeiros que vêm de fora e depois há uma visita às campas, porque é um dia importante sempre foi para a perspectiva dos romeiros, porque nós estamos a caminho, somos romeiros da Roma eterna e a nossa passagem também passa por aquele campo que é o Campo Santo, que é o cemitério. Portanto, é um significado muito especial. E depois teremos a missa em inglês, continuará às 11 horas e ao meio-dia 1:15, depois de virem do cemitério, teremos aqui na Capela do Santo Cristo também uma oração e depois a missa e no final com uma pequena adoração ao Santíssimo Sacramento, também é da tradição dos romeiros, não é de todos os lados, mas de alguns lados, e uma pequena procissão dentro da igreja. Se houver alguém de vós, porque é um dia do take-out, que tenha a caridade de fazer um docinho para os romeiros que vêm de fora, porque só de Hamilton penso que vêm mais de 50 pessoas. Portanto, portanto temos que os receber. É um dia do take-out, é um dia difícil para nós, para a comunidade, mas eu também espero que se houver alguma colaboração é importante. E a Igreja agradece, porque tem sido sempre assim nos outros anos. A gente às vezes até é tão natural na nossa comunidade o bom acolhimento que a gente nem pede, a gente não sabe, portanto, confia. E é aquilo que eu confio e espero que mais uma vez, apesar da romaria ser diferente, eu gostava que as romarias passassem a ir lá junto ao lago, àquela cruz que foram os irlandeses que a construíram, porque o Canadá deve muito aos irlandeses, e em 1833, quando a construção do canal para a Ottawa, uma peste aqui em Kingston, terrível, e aqui não ouço muito falar. Está lá aquela cruz e as romarias, em vez de ir às igrejas, porque hoje ao domingo não podemos ir às igrejas, porque estão ocupadas, estão com missas, não há problema, não há hipótese, mas ir junto do cruzeiro, podemos ir, lembrar, agradecer a tudo, o sacrifício, a dor, o sofrimento que muita gente passou para nós termos o mundo que temos hoje. Porque foi a eles, que ninguém imagina, as condições aqui, o rei, foi antes do Canadá existir, porque só foi 50 anos depois é que começou a existir o Canadá, e 50 ou 20, perdão, 50 é demais, já estava, mas 20 anos antes do Canadá existir, que o sofrimento desta gente, destes homens, destes rapazes que vieram para desenvolver e que a gente às vezes, agora no momento atual, vimos tão pouco agradecimento e tão valorizar os erros, que há erros em todos os lados, mas também há erros hoje. E só devemos valorizar os erros e aqueles que morreram. E aqueles que não havia medicamentos, não havia nada. Hoje somos agradecidos, podemos tomar. Agora, nesta peste que vivemos, até parecia que era proibido falar em medicamentos, mas temos que olhar para esta gente. Pronto, é só para dizer que virão. E agradecemos toda a colaboração, todo o empenho, como sempre, porque
a nossa comunidade tem sido extraordinária em várias vertentes, e uma destas de sabermos acolher também é importante. A Romaria é diferente, é só igreja, cemitério, cemitério e igreja, e nada por meio da estrada, temos que ir para o passeio, não há nenhum permite, não há nada, vamos cada um por si, sidewalk, ou como é que se chama? Sidewalk, no passeio, vou lá para cima, e pronto, e agora vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento, e sobretudo que a lição de Amós nos anime, nos dê força. Amós foi corrido da cidade, foi expulso, porque falou aquilo que não agradava. E nós, cristãos, também não esperemos que sejamos agradáveis naquilo que dizemos. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, eu adoro, espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, eu adoro, espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, eu adoro, espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o precioso corpo, sangue, alma e dignidade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que eu mesmo era ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos povos pecadores. alma de Cristo, Santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, enviai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-nos, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que de vós ressoar, do espírito maligno, defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio,